E o tema de hoje não teria como ser outro, a não ser o debate pela corrida presidencial nos Estados Unidos. De um lado, o atual presidente Joe Biden, pelo lado democrata, e do outro lado, Donald Trump, pelos republicanos. E o que já dá para adiantar para vocês? Tá bem feia a coisa para os democratas. Trump dominou o debate. Fala, geografistas! Eu sou o professor Henrique Caciquinho e se você quiser saber mais sobre geopolítica, atualidades, meio ambiente, já se inscreve no canal, dá um curtir no vídeo que você vai me ajudar bastante. Bora lá entender todo esse debate? A primeira coisa que a gente vai precisar entender, tá, são as regras que foram estabelecidas para esse debate. Primeiro que os dois candidatos, eles aceitaram as regras antes desse debate, tá? Esse debate aconteceu em Atlanta, na Geórgia, no estado da Geórgia, e durante esse debate existiam algumas regras bem claras, tá? Então, um pouco diferentes do que normalmente são os debates dos Estados Unidos. Uma delas é que não existia plateia, tá? Normalmente os debates existem plateia, isso deixa os candidatos muito mais eufóricos, né? Quando um fala, existe geralmente a plateia comemorando, falando alguma coisa. Não teve nem plateia e nem jornalistas ali, tá? Esse é um dos grandes pontos. Outro ponto, não tinha o microfone aberto, ou seja, a todo momento. O microfone só ficava aberto para o candidato falar no momento que era a vez dele, tá? Então, enquanto um falava, o outro era obrigado a ficar quieto e depois abrir o microfone para o outro, deixando o debate um pouco mais centrado, né, e sem um ficar interrompendo tanto o outro. Muitos disseram que seria muito bom para o Biden, já que o Trump gosta muito de interromper, né, de fazer algumas piadinhas, de cutucar um pouco, né, o outro candidato, e isso de fato não ocorreu durante esse debate, porque um tinha que esperar o outro terminar para falar. Esse debate ele foi organizado, né, pela CNN, foi o primeiro debate nessa corrida presidencial e talvez o único, né? Tem um marcado para o dia, se eu não me engano, 10 de setembro, mas não é garantido que nenhum dos dois vá. E o debate ele foi, né, um pouco acalorado, digamos assim, mas nada perto de 4 anos atrás, né, quando houve o debate entre os dois, tá? Foi um pouco, até bem diferente o debate dessa vez, né? O modo de debate. Alguns temas foram os principais aí que apareceram. Então, questão da imigração, né? Trump tem um posicionamento bem diferente do Biden, quase todos os assuntos, né? Mas imigração, as guerras atuais, que indiretamente os Estados Unidos está envolvido, né? A questão da lei de aborto nos Estados Unidos, que sofreu algumas mudanças. A economia americana, claro, né, isso não pode ficar de fora, a economia americana foi bem debatida. E a questão aí também da época lá da pandemia, né, onde se falou um pouco da gestão durante esse período, que os dois também pegaram esse período aí da pandemia. Ok? Foram os principais pontos. Bom, vamos começar pelo Biden, então. Bom, o Biden, ele mostrou o que todos os eleitores já estavam imaginando, né? Essa é a verdade. E isso é algo extremamente preocupante. Se o Partido Democrata não estava preocupado antes do debate, meu amigo, depois do debate, é bom o Partido Democrata começar a mexer as perninhas e procurar aí um outro candidato, né? Não sei como que eles vão fazer isso, mas ficou nítido e muito nítido que o Biden não tem condições mais de ser presidente dos Estados Unidos, seja fisicamente, seja intelectualmente, né? É nítido, ele não tem mais uma força que ele tinha de 4 anos atrás, ele está muito desgastado. A voz dele, deu para perceber, uma voz rouca, né? Aparentemente ele estava doente quando falaram que ele ia participar, então provavelmente ele estava doente durante o debate, uma voz rouca,
uma voz fraca, né? Em vários momentos ele apresentou aí uma confusão mental, várias vezes ele trocou o nome do Putin pelo Trump, né? Falando de Rússia e falava Trump, então era nítido algumas respostas, né? O Trump fazia algumas perguntas, as respostas eram muito vagas, mas muito vagas as respostas dadas pelo Biden, mostrando de fato aí uma confusão mental, tá? Claro, ele abordou, né, as questões, por exemplo, de imigração, atacando o Trump, falando como ele tratava os imigrantes, né, de uma maneira horrível. Falou da questão econômica, né, falou que ele pegou um Estados Unidos quebrado pelo Trump e melhorou completamente a economia, mas não deu para sentir ele mostrar números, não deu para sentir ele mostrar dados muito efetivos, né? Ele falava e não conseguia chegar, não conseguia concluir muito bem as suas falas. Isso se mostrou, assim, muito preocupante, uma confusão total e que, aparentemente, logo após o debate aí, o Partido Democrata, ele deve ter começado a se mexer, porque não é possível, ficou nítido que o Biden não tem condições de participar. E isso é um problemão, né? Porque aquele eleitor que está indeciso em quem ele vota, ou se é no Biden ou se é no Trump, ele olhando como foi o Biden nesse debate, ele fala, cara, não tem condições desse cara comandar os Estados Unidos. E eu vou pro Trump. Então, ou realmente os democratas eles vão atrás de um outro candidato, ou praticamente o Trump já venceu essa eleição. O Biden ele atacou, né, o Trump em relação à condenação. Vale lembrar que o Trump ele está condenado e pode ser o caso aí dele inclusive assumir a presidência estando preso dentro da prisão. Isso pode acontecer, né? O Trump se defendeu falando que isso é coisa da mídia, que não tem provas e tudo mais, né? Mas o Biden, ele atacou, mas mesmo atacando, ele não tinha forças para atacar, era nítido assim, né? Os ataques eram muito vagos, eram muito sem força, esses ataques do Biden, tá? Diferente da posição do Trump, que mudou muito a sua forma, inclusive aí de 4 anos atrás, da forma de discutir, de debater, mudou muito e se mostrou um homem muito mais centrado, digamos assim, né, no debate. Com certeza ele foi treinado, né, para isso, mas também porque o Biden colaborava para isso, né? O Trump ele não precisava ser enfático, ele não precisava atacar tão fortemente. O Biden sozinho estava se atrapalhando. Essa é a grande questão. O Trump não precisou atacar como ele atacava antes, para desconcertar o outro candidato. O Biden sozinho estava fazendo isso, se confundindo, dando respostas vagas, enfim. Vamos ver um pouquinho da posição do Trump, como é que foi nesse debate. O Trump, obviamente, que atacou o Biden, principalmente na questão do filho dele, né, que o filho do Biden também sofreu acusações e por porte ilegal de arma, também teve condenações, né? Mas a grande questão é que o Trump, ele mostrou o lado dele, né, o lado Trump, né, então falou muito mal da imigração ilegal, que a imigração ilegal é o grande problema dos Estados Unidos, né, que traz muitos problemas, mas falou que os Estados Unidos, né, não estava envolvido em guerras na época dele, tá certo? Que essas guerras da Ucrânia, de Israel, não teriam acontecido, tá certo? Que essas guerras não teriam acontecido se ele estivesse no poder, que ele teria negociado, não sei dizer como exatamente, né? Ele teria feito essa negociação, mas nada disso, dessas guerras teriam acontecido. E uma próxima guerra, enfim, né? Que não vai acontecer, que ele vai resolver o problema da guerra ali da Rússia e Ucrânia em 5 minutos, por exemplo, né? Chamou o Zelensky aí de grande comerciante, basicamente, porque toda vez que ele vem para os Estados Unidos, ele vai para os Estados Unidos,
Ele leva um monte de dinheiro dos Estados Unidos, né? Falou leva 16 milhões de dólares cada vez que ele pisa aqui. Já foi mais de 200 bilhões de dólares aí para a Ucrânia. E que ele falou que essa farra, né, vai acabar. Se eu fosse o Zelensky, eu ficaria muito, muito preocupado, porque se o Trump ganhar esse apoio, né, para a Ucrânia, vai ser bem complicado, vai diminuir muito. Então a própria Europa vai ter que tentar se reestruturar para ajudar o Zelensky, tá? Então foram temas aí bem pontuais que o Trump foi bem enfático, inclusive. O Trump, então, ele foi muito mais direto, muito mais posicionado. Ele também atacou o Biden falando em relação à questão mental, né? Que o Trump tem 79 anos e ele fez 2 testes cognitivos e deu perfeito, e que o Biden, com 81 anos, deveria fazer também esse teste cognitivo para mostrar que ele tem condições de comandar os Estados Unidos, porque ele falou, o Trump, né, justamente que por causa disso os Estados Unidos virou um país de terceiro mundo, virou uma piada mundial, que os Estados Unidos está enfraquecido e que ele vai tornar os Estados Unidos grande outra vez, né? América grande outra vez. Outro ponto importante foi que ele falou que ele não teve culpa, né, na invasão do Capitólio, que ele não incentivou e que ele não teve culpa, ele culpou a polícia democrata, né, ali que gere o estado, a cidade, e com isso ele tirou o corpo dele fora. E uma última pergunta que foi feita é se ele ia aceitar a votação, se ele ia aceitar o resultado das eleições. E ele falou que se for justa, né, se não for igual a de 4 anos atrás, ele vai aceitar. Lembrando, né, que ele entrou na justiça, questão dos votos, né, em vários estados, e nenhum aceitou aí o pedido dele para rever os votos, fazer análise, porque era realmente uma ideia muito doida, que houve corrupção, que, né, houve mudança de votos, enfim, mas ele fala isso agora, que ele vai aceitar se não ocorrer, se for uma eleição justa, né, e limpa. E para finalizar, então, os dois, eles estão empatados nas pesquisas eleitorais, tá? Mas a verdade é, os democratas devem ficar bem preocupados. O Partido Democrata deve ficar bem preocupado. Ficou nítido, né, realmente, que o Biden não tem nenhuma condição de comandar os Estados Unidos, né? E o Partido Democrata vai ter que arranjar outro candidato, convencer o Biden que ele não tem condições, tá? Porque ficou muito fácil para o Trump. O Trump não precisou se esforçar nesse debate para sobressair, né? Ele fez ali o meio de campo e conseguiu enfraquecer muito o Biden. Ele encurralou tranquilamente o Biden sem se esforçar, tá? Talvez o Biden seja aí um dos piores, se não o pior candidato dos últimos, sei lá, 50 anos para mais aí de uma eleição nos Estados Unidos. Lembrando que é a eleição com os 2 candidatos mais velhos, né? E esse foi o debate mais antecipado da história. Talvez seja bom pro lado do Biden, porque para os democratas, na verdade, para tentarem achar um outro candidato, senão o Biden. E você, o que achou aí do debate? Deixa aí nos comentários se você acha que o Biden tem condições de concorrer a essa eleição, ou se você acha que o Trump possivelmente vai ser o novo presidente, né, como tudo indica, ainda mais depois desse debate. Tá bom? Já se inscreve no canal se você curte aí bastante geografia, geopolítica, atualidades, meio ambiente. Dá um curtir aí no vídeo, que vocês me ajudam bastante. Vamos fazer esse canal crescer, que eu tenho muita informação para trazer para vocês de muitos assuntos. Muito obrigado, até a próxima, pessoal!